é um jogo desigual. Obrigado. Louvado seja Deus. Toma o texto de segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11. Amém? Já estamos lá? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Prestem a máxima atenção. Amém, irmãos? Olha aí. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, delatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que privilégio! Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Inclina o teu rosto. Querido Pai, chegamos no momento mais alto deste culto, que é o momento de ouvirmos a Tua palavra santa e bendita. Querido Pai, por favor, circuncida os lábios que falam, os ouvidos que ouvem e o coração que crê para a salvação. Senhor, por favor, usa-me como instrumento na Tua mão, Pai, e venha discernir o coração dos homens nesta manhã, e fala profundamente aos nossos corações. Dedicamos tudo em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Que o Senhor acrescenta bênçãos à leitura de Sua palavra. Nós sabemos que na vida, há erros que nós cometemos, mas há verdades que nós desconhecemos. Amém, irmão? E entre erros e verdades, temos nós a palavra de Deus como nosso manual de instrução. Devemos nos firmar a verdade e nos afastar dos erros, evitar os erros. Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa, a verdade é um ser sobrenatural.
Jesus conhece a vida de cada um de nós que está sentado nesta sala. Nós podemos esconder as coisas dos nossos pais, podemos esconder as coisas do nosso pastor, podemos esconder as coisas dos nossos amigos e amigas, mas nunca vamos esconder as coisas diante dos olhos que tudo vê. Seja no escuro, seja no claro, os olhos de Deus atravessam até a alma do homem. E Deus sabe exatamente o que passa na tua mente nesse preciso momento. Amém, irmãos? Então, ao falarmos sobre o crescimento espiritual, ao longo da semana nós tomamos alguns tipos para fazer os irmãos compreenderem o que é um crescimento. Até onde eu sei, o único homem que Deus formou ele já grande foi Adão e a Eva. Todos nós viemos do ventre das nossas mães. Amém? Como uma semente, e como semente no útero, no ventre da nossa mãe, pelo poder de Deus fomos desenvolvendo. Amém? E ganhamos corpo. E viemos a esse mundo. Mas quando nós viemos a esse mundo, nós viemos como um bebê. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós fomos crescendo. E ganhamos a estatura que nós temos agora. Amém, irmãos? Então, observem que, assim como na vida natural, há necessidade de haver um crescimento, na vida espiritual também há uma necessidade de haver um crescimento. Amém, irmãos? O que dificulta o crescimento de uma pessoa, naturalmente falando, é que esta pessoa está deformada. Amém? É que essa pessoa, ela tem problemas de saúde. E quando essa pessoa tem problemas de saúde, ela tem dificuldades de crescer. E isso é aplicado no lado espiritual. Porque nós aprendemos pela palavra, e não nos cansamos de dizer isso, que o natural é o tipo do espiritual. Amém? Então, nós ensinávamos na quarta-feira que se um homem ou uma mulher querer ter um corpo musculoso, um corpo chamativo, um corpo atlético, muitas vezes, essa pessoa terá que entrar em um ginásio. Amém? E dentro daquele ginásio existem ferramentas capazes de mudar o corpo físico. Louvado seja Deus. Então observem que essa pessoa, ele entra magrinha, estreita, no ginásio. Depois de 6 meses, 1 ano, essa pessoa vai apresentar uma diferença física. Os músculos vão começar a sair. A coxa vai crescer. As ancas vão crescer. O bumbum vai crescer. Amém? Os braços vão crescer. O peito vão crescer. Por quê? Porque essa pessoa, ela entrou no ginásio para investir no seu corpo natural. Só que o investimento que ela vai fazer no corpo natural vai exigir esforço. Amém? Vai exigir sacrifício. Porque ninguém deixa de ser magrinho para ser musculoso da noite por dia. É um processo árduo. E esse processo é apontado consequentemente através do tempo. Então você vê alguém, e quando essa pessoa ela entra no
no ginásio, ela entra estreita, mas depois de 6 meses, 1 ano para frente, essa pessoa começa a apresentar mudanças visíveis, naturais. Amém? E no lado espiritual é exatamente a mesma coisa. Para um cristão crescer espiritualmente falando, ele precisa entrar no ginásio de Deus. E o ginásio de Deus, ele é formado de 3 elementos. A meditação da palavra, segundo elemento, a oração, terceiro elemento, o jejum. Para um homem ou uma mulher crescer em Deus, ele precisa meditar dia e noite na palavra de Deus, orar dia e noite, jejuar muitas vezes. Esses 3 elementos, eles definem a consagração de um homem e de uma mulher, para que esta pessoa lá conheça realmente a Deus como seu Pai. Amém, irmãos? E nós também falamos sobre a maturidade espiritual. Como crescer espiritualmente? E aqui estamos a colocar que existem 3 elementos. A leitura da palavra, a oração e o jejum. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O crescimento espiritual. Existem muitas pessoas que estão magrinhas no espírito. Elas precisam ganhar corpo no lado espiritual. E este corpo não é investido naturalmente falando, mas é investido espiritualmente falando. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todo bem, mas o carnal não discerne nada. E o espiritual não pode ser discernido por ninguém. E nós sabemos que existem 2 forças que estão a atuar no mundo. A força de Deus, que é a força da palavra, e a força do diabo, que é a força das trevas. Amém, irmão? Amém. E cada um de nós é animado por um espírito. Veja, irmãos, eu penso que foi ontem ou hoje, enquanto eu vinha, normalmente quando nós perdemos um ente querido, ou quando alguém parte, o que acontece? As pessoas pegam na sua fotografia e colocam nas ruas aonde esta pessoa viveu, para que as pessoas possam se despedir através da foto que aquela pessoa que uma vez estava entre nós deixou de estar entre nós. E há um ditado popular que é colocado debaixo da foto, que a sua alma descansa em paz. Mas há uma verdade que as pessoas não querem te contar. Nem todas as almas estão em bom descanso. Porque a Bíblia nos ensina que existem 2 lugares, céu ou inferno. Qual é a tua escolha? A tua escolha vai definir o teu destino. E a escolha que você faz, ela é acompanhada com as consequências dos atos, das obras. Amém? Louvado seja Deus. Ok. Temos o nosso assunto, o jugo desigual. Podemos entrar? Podemos entrar? Ok. Vamos lá. Deixa eu ler mais uma vez o Paulo. Oh, louvado seja Deus. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo, ele faz uma exclamação, dizendo: oh, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, deleitai-vos também vós. Agora bem,
não os prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que pacto tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo, ele amava muito essa igreja de Corinto. E quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo queixou-se muito dos coríntios do que com qualquer outro povo. O povo de Coríntios era um povo privilegiado. Eles receberam os dons, mas eles usavam mal os dons. Ao ponto que Paulo detectou que os coríntios, eles eram crentes, mas eles viviam de acordo às coisas do mundo. Os coríntios, eles eram homens, amém? Que procuravam viver de forma errada da palavra. É por isso que Paulo diz que sociedade há, ou sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. Você não pode estar na luz e querer andar nas trevas. E Paulo está a dizer que Deus está a ordenar, sai dele. E vós sereis para mim filhos e filhas, e eu vos serei Deus. Deus não se agrada, Deus não aceita, amém? Um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Jugo desigual é unir com alguém que não tem a mesma fé, propósito, direção que você. Os crentes que uma vez receberam a palavra, ouviram o Evangelho, foram batizados nas águas em nome de Jesus, chegou um período que esses crentes lá começaram a olhar de volta nas coisas do mundo de novo. E quando eles começaram a olhar de volta nas coisas do mundo, então eles começaram a se unir a um jugo desigual. E não se pode ser luz e andar nas trevas. Não se pode ser cristão e viver de acordo com o mundo. Não. Deus nunca vai aceitar isso. Como Ele não aceitou lá, Ele não vai aceitar aqui hoje. A palavra jugo era aquela madeira que colocavam no pescoço de dois bois, para eles puxarem o arado juntos. Amém? Então Paulo diz, se você prende um boi forte com um boi fraco, ou um boi com um burro, o que acontece? Eles andam em círculos, puxam para lados diferentes. Amém? Enquanto Deus está nos puxando para a palavra, o diabo está nos puxando para o mundo. E vamos notar que muitos são os crentes que estão a viver debaixo de um jugo desigual. Ele quer ser crente, mas também quer ser mundano ao mesmo tempo. Ele quer ser da igreja, mas não quer deixar a bebida, o álcool e as coisas erradas do mundo. É por isso que
Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para se ser cristão, é necessário haver uma decisão radical. Porque Deus nunca obrigou ninguém antes, não vai obrigar as pessoas hoje. Deus, Ele colocou. Jesus falou, existe a porta larga e a porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito. Ou a porta apertada e a porta larga. Jesus explicou o destino das duas portas. Aquele que escolhe a porta estreita, lá naquela porta tem a vida. Mas o que escolhe a porta larga, lá naquela porta tem a perdição. Amém, irmãos? E muitas são as pessoas que estão a escolher a porta larga em vez da porta estreita. Porque hoje as pessoas têm uma visão errada de Deus. E uma visão errada do diabo. Ou seja, as pessoas dizem Deus mau e diabo bom. Por que o diabo é bom? Porque o diabo lhe permite ter duas mulheres, dois maridos. O diabo lhe permite ser um alcoólatra. O diabo lhe permite ser um drogado, uma prostituta, uma mulher que anda em amizade errada. O diabo lhe permite. Então ele vai dizer que o diabo é bom por conta de lhe conceder essas coisas. E ele vai interpretar que Deus é mau, porque Deus, ele detesta e odeia e condena essas coisas lá. Então já vão dizer, oh não, Deus é mau, oh não, eu sou muito jovem, preciso ainda de curtir, eu preciso de fazer isso, isso e aquilo. Então com isso eles vão interpretar que Deus é mau. Amém, irmãos? Amém. Mas Deus é bom. As pessoas não querem ouvir que são pecadoras. Elas não querem isso. Para muitos, isso é uma ofensa. Mas a cruz é ofensiva porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte deste mundo. A cruz, ela é ofensiva ao pecado. E a cruz, ela mostrou quanto o nosso pecado é cruel ao crucificar o nosso Senhor. O Filho de Deus, que desceu, tornou-se Deus feito carne, ele foi crucificado no Calvário por conta do meu e o teu pecado lá. Porque Deus queria te salvar dos teus pecados. Aleluia. Louvado seja Deus. Não pode haver união entre a luz e as trevas. Não pode um cristão ser cristão e ser mundano ao mesmo tempo. Nós não temos, nesta igreja, de acordo à palavra, não acreditamos que um cristão deve se unir a um descrente. Se a Bíblia repudia isso, reprova isso, quem sou eu para dar abertura nisso? Não! Eu devo ficar com a palavra. Amém? Hoje já não é como antigamente. Antigamente poderíamos colocar a mão no fogo por um cristão. Hoje fica difícil. Porque até as nossas filhas tornaram-se meretrizes. A palavra meretriz significa prostituta. Amém. Como é que uma mulher que nem os 30 anos atingiu já conheceu 3 homens diferentes? E nós queremos normalizar o pecado. Se o mundo normalizou o pecado, a igreja nunca vai normalizar o pecado. O pecado será sempre cruel e o pecado será sempre pecado e devemos confrontar o pecado. Veja como é que as pessoas estão. Andarem sob jugo desigual. Que comunhão tem a luz com as trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial. Onde parte tem um crente com o descrente. Eles dizem que o que está por fora na igreja não tem.
Deus não tem o que eles estão à procura. Então o que eles fazem? Eles querem uma parte ser a igreja e outra parte ser pagão. E Paulo encontrou isso em Coríntios. E os espíritos não movem. Os mesmos espíritos que atuaram lá se arrastaram de lá para aqui. E eles estão aqui a enfeitiçar os crentes do século XXI, da era de Laodiceia. Eles não querem ser cristão completamente, querem ser cristão metade, cristão em parte. E para não estar dizer, Deus não faz um cristão metade. Não! Você pode se fazer um crente metade, mas Deus chama de fazer um crente metade. E quando Paulo vê isso em Coríntios, Paulo não se cala. Ungido pelo Espírito, tomado pela graça de Deus, ele escreve uma carta para fazer uma correção clara ao povo gentil, ou ao povo de Coríntios. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Pessoas que querem Cristo, mas não querem desamarrar o cinto na cintura. Pessoas que querem Deus, dizem que creem em Deus, mas consultam ídolos, consultam feiticeiros, consultam quimandeiros para poder desviar situações. E isso é um espírito que andou com Saul. Quando Deus repreendeu que os filhos de Israel não podiam consultar os feiticeiros, e o próprio Saul, naquele tempo lá, ele mandou matar todos os feiticeiros, mas ficou uma bruxa. E aquela bruxa conheceu o decreto do rei Saul, que nenhum feiticeiro poderia viver. Todos tinham que ser mortos. Mas o dia que Deus se afastou de Saul, Samuel havia morrido. Não tinha como, porque Deus lhe acusou ouvir a oração de Saul. Saul é o tipo do filho desobediente, que quando Deus fala algo, através do seu profeta, ele quer fazer outra coisa. Saul é o tipo do crente rebelde, desobediente. Deus mandou, através de Samuel, dizer para Saul esperar. Não aceitou. Matar todo mundo, poupou o rei e os animais. Oh, Deus viu isso aqui. Está mal. E Saul, quando Deus deixou de falar com ele, Samuel havia estado morto. Saul procurou uma feiticeira. Por quê? Porque ele queria ouvir a voz do profeta Samuel. Samuel já estava morto. Samuel já estava no seu verão. Então a única forma que Saul viu era consultar uma feiticeira. Quantos são os crentes que acham que Deus está a demorar para trazer a resposta e vão buscar o feitiço, a feitiçaria, para consultarem os mágicos, os bruxos, o diabo? Amém. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Qual é a comunhão que tem? E parece que está a se tornar uma febre. Os crentes irem buscar mulher na rua, e as crentes irem buscar homem na rua. Eu não posso me comprometer com esta palavra. Nós não cremos nisso e vamos continuar a condenar isso. Não cremos em um jogo desigual. Porque uma vez libertos do pecado, libertos para sempre. Se Cristo teve que morrer para poder me libertar do pecado, por que então eu tenho que retornar lá no pecado? Não, isso é imaturidade espiritual. A falta de crescimento espiritual leva com que os crentes querem viver uma vida dupla. E não podemos viver uma vida dupla. Por isso Paulo está dizendo aqui, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. O que lhe leva a ir buscar homem na rua, mulher na rua, é o afeto. O que significa que essas pessoas nunca tiveram um encontro real com Deus. Porque quando um homem ou uma mulher se encontra com Deus uma vez, há uma mudança radical.
para a vida inteira. Ele nunca vai querer olhar para fora. Não. Jesus falou, maldito homem que toca no arado e olha para trás. Quando você toca na palavra, quando você aceita a palavra, não pode retornar contra a palavra. E há pessoas que acham que dom é salvação. Não, eu tenho dom, vejo, não sei o quê. Isso não é absolutamente nada. Para começo de conversa, para toda informação, Deus deu dom a todos. Até prostituta grega tem dom. Mas aquilo não lhe faz ser uma filha de Deus, até que ela se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo mundo que tem dom será salvo. Não. Amém? Porque o que é a salvação? Uma pessoa salva, ela é notada pelo tipo de fruto que ela produz. Jesus falou que a árvore, o fruto se conhece pela árvore. Significa que um cristão e um descrente vão lhe conhecer através da vida que essa pessoa vai viver. Deus não está a olhar pelos seus afetos, Deus está a olhar por sua palavra. Sabe por que hoje em dia muita gente recusa ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra confronta os nossos pecados escondidos. Moças estão a furar o umbigo para meter piercing, meter tatuagem nessa carne que amanhã virá pó. Deus te julgará por aquilo que você está fazendo no teu corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Deus vivente. E Deus não pode habitar no cemitério, não! Deus, ele habita em uma terra santa. Porque ele um dia fez uma chamada de atenção a Moisés. Desceu essa merda de Deus, porque o lugar em que você está é terra santa. Porque o Deus Santo estava naquela terra lá. Então Moisés tinha que desposar a sandália. Aquilo é um tipo que quando Deus está em um lugar, o cristão deve deixar o seu pecado. Amém? As más amizades comprometem e corrompem os bons costumes. Há um ditado que diz: me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Quem que está à tua volta? Quais são as pessoas que estão ao redor de você? São pessoas que te influenciam a servir a Deus ou são pessoas que te influenciam nas coisas erradas? Lembra-te. Escutem, nessa época nós estamos a perder mais pessoas jovens do que idosos. Vocês já notaram que há muita juventude a morrer? E vê, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. Quantas são as moças que não honram a mãe? Elas acham que já sabem viver sozinhas. Ficam a vida toda a tirar a gravidez, a meter feto na pia. É uma assassinas do bebê. Até uma cadela nunca tirou gravidez. Mas essa moça de 20 anos, 25 anos, é uma assassina de bebê. Toda hora colocou feto na pia. E muitas fazem com orientação e ajuda da mãe. Está errado, isso é pecado. E outras coisas, amigas. E às vezes você vê sangramento daqui, sangramento dali. É o que então? O que é que se faz? Afinal de contas, essa menina lá, com orientação da amiga, usar um medicamento, colar o seu da farmácia e começar a tirar o bebê, a provocar aborto. Que ela acha que é muito nova e um filho vai interromper a sua juventude, então ela quer fazer sexo erradamente de graça. Quantas estão a fazer plenamente, nunca tiveram nenhum bebê, mas estão a fazer plenamente. São gregas, filhas do diabo. Estão a fazer planeamento, mas nunca tiveram nenhum bebê. Estão a meter mola. Eu até não sei se a mola se mete em parte do corpo, mas funciona. Olha onde, até que ponto a ciência evoluiu,
que a pessoa pode meter mola na testa ou mola no braço, aquilo vai influenciar o ventre. E normalmente quando a semente ir lá no ventre, aquilo vai morrer. Vai morrer, não vai ter vida. Estamos a entender isso? O jugo desigual. Crentes que querem ser crentes, mas não de acordo à vontade plena de Deus, mas de acordo à sua própria vontade. Deus, Ele nunca vai se escarnecer. Não. Você que sabe que você está mal com a tua mãe. Escutem, a Bíblia em Efésios capítulo 6, ela está a dizer que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, para que os seus anos de vida se prolonguem. Sabe por que muitos jovens estão a morrer cedo? Porque deixaram de honrar os pais cedo. Começaram a ouvir mais as amigas do que a mãe. Porque a voz de uma mãe é a voz de Deus na terra. Quando uma mulher não sabe ouvir os pais, nunca vai aprender a ouvir a palavra. Nunca vai conseguir honrar a Bíblia e a Deus. O jogo desigual. E estamos desse jeito. As pessoas não querem guardar a palavra. As nossas meninas da igreja, que podiam ser radicais, podiam ser mulheres santificadas, estão a dar maneira, estão a borrar o nome da palavra. Números, ou seja, telefones cheios de números de moços da rua. Aleluia. Naquele tempo lá, 2008, 2009, era difícil ver uma menina de 14, 16 anos beber cerveja. Hoje, por isso é que o pecado cresce, o pecado desenvolve, e o pecado de 2009 ou de 2008 não está no mesmo nível do que esse ano que nós estamos a viver. O pecado de lá para aqui cresceu muito. E a Bíblia diz que aonde se multiplicou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como o pecado cresceu, a graça também cresceu. Só aqueles que estão, aleluia, posicionados na graça, verão a grandeza da graça. Ou não o pecado cresceu, ou não estou mais a aguentar, ou as mulheres entraram no ginásio, os toques se inflamaram. Não, você é um mongoloide espiritual, porque se você tirar os olhos dessas coisas, colocar os olhos na palavra, você saberá que, afinal de contas, a graça também cresceu. Não é só o pecado que evoluiu, porque a graça também evoluiu. A Bíblia diz, no livro de Isaías, em algum lugar, que haverá um período que 7 mulheres vão andar atrás de um homem só. Chegamos nessa época. Branham diz que os homens vão adorar as mulheres. Chegamos nesse tempo. Que as mulheres vão perder o equilíbrio total da palavra. Ela sabe que esse tem responsabilidade, mas ela não vai querer saber. Amém, irmãos? E é por isso as pessoas vão em busca do falso e rejeitam o verdadeiro. Nem todo mundo aceitará essa palavra. Essa mensagem é para os eleitos. Essa mensagem é para os filhos de Deus. Estamos a entender? A ciência já está a explicar essas coisas. Que afinal de contas, meus irmãos, minhas irmãs, você vai observar que na Índia há um grande negócio.
E esse grande negócio da Índia é que as mulheres indianas, quando elas estão sobre uma maldição familiar ou hereditária, elas cortam os seus cabelos e mandam para aquela mulher que cortou o cabelo. E a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 diz que a mulher não pode cortar o cabelo porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. E você vê que as mulheres, além de usarem cabelos artificiais de outras pessoas, também estão usando postiço. E uma cristã, ela é bonita, mas naturalmente. O jugo desigual. Queremos ser cristãos, mas com as coisas do mundo. Isso não funciona. Isso não funciona. Amém? A Bíblia diz, a mulher que faz profissão de servir a Deus é uma profissão. E essa profissão deve ser feita com boas obras. A Bíblia diz que a mulher aprenda em silêncio. Não permite, porém, que a mulher ensine o homem. E a forma dessa mulher se vestir é diferente. Até o Facebook dele é diferente. Não é aqui que está com saia comprida, no Facebook está com calça, nada para pagar as fotos antigas. Porque o que passou, o novo tem que entrar em cena. Como é que vamos admitir a união entre um pagão e uma crente? Aqui, na mensagem, nunca na vida. Amém? Não deixamos de pregar a verdade porque queremos privar as pessoas para encher a igreja. Não! Para começo de conversa, a igreja não é 4 paredes. A igreja é o corpo místico de Cristo. Você vem pecador, mas é redimido pela graça e pelo sangue e se torna uma nova criação aos olhos de Deus. As pessoas têm que ver mudança. Não vejam por quê. Olha para a moda. E vê os homens a pintarem o cabelo, a deixar o cabelo crescer. As mulheres a pintarem o cabelo, a cortarem o cabelo. É uma desordem. Não podemos nos unir a um jugo desigual. Não! E o jugo desigual não se refere apenas no lado sentimental, mas no lado espiritual também. A pessoa que quer crescer espiritualmente, mas ele continua a fazer e a olhar nas coisas do mundo lá. É teimoso, é desobediente, assim como Saul foi desobediente ao profeta. Estamos a ser desobedientes. E nós sabemos que Deus enviou um profeta para enquadrar a mulher na sua verdadeira posição. Beleza na Bíblia não é pintar o cabelo, não é pintar os lábios, não é meter make-up na cara. Beleza na Bíblia é nascer de novo. Por isso é que make-up é coisa suja. Você lava com água, a água fica suja. A mulher, para se sentir bonita, tem que pintar os lábios, tem que meter pestana mais grande do que a pestana que Deus lhe deu, tem que apagar essa sobrancelha e montar uma outra. Mulher que faz sobrancelha não tem Espírito Santo. Não vou endireitar porque Deus fez muito grossa e não sei o quê. Então Deus que fez dessa maneira, Ele fez mais. Você acha que a sobrancelha grossa não vai cuidar casamento? Isso não dá certo. Amém, irmãos? Jugo desigual. Vamos lá. Na pregação, esteja certo de Deus, parágrafo 5. William Branham diz: então, em seu casamento, ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, idólatra, adoradora de ídolos. Ele casou-se com Jezabel,
E ela não era uma crente. Branham está a falar de quem? De Acabe. Acabe era um crente fronteiriço. Acabe era um crente sem posição. Ele era israelita, conhecia a lei de Moisés, mas todavia começou a olhar para fora aquilo que Deus mandou olhar para dentro. Acabe escolheu uma mulher pagã, e a Bíblia diz que Jezabel foi a primeira mulher que pintou em volta de seus olhos. Por isso é que, normalmente, os bruxos antes de bumular se pintam. Aonde é que veio a maquilhagem, a pintura veio do inferno? Sabiam disso? A pintura veio do inferno para identificar os feiticeiros. A pintura é algo que serve para impunitizar as pessoas. É um poder de impunitização. A pintura, a maquilhagem. Então Acabe casou com uma descrente. E o Acabe é o tipo do crente morno. Que entre Israel, ou entre o povo de Israel, havia boas moças. Moças naturais, filhas de Deus, que acompanhavam a lei de Moisés, guardavam a sua virgindade, eram mulheres que poderiam merecer a honra de muitos homens verdadeiros. Mas Acabe, assim como Sansão, olharam fora e foram buscar aquilo que Deus havia reprovado. Deus escolheu o povo de Israel e lhes disse que eles não podiam se misturar com outros povos. Deus escolheu o povo da mensagem para não se misturar com outros povos. Não ele é pentecostal, ele não é filho de Deus. Enquanto não reconhecer a mensagem do dia, não, ele como é pentecostal, é do coral, então posso me juntar a aonde aqui? Nunca na vida. Ser pentecostal não é ser cristão. Ser do bom Deus não é ser cristão. Porque mesmo nessas igrejas há muitos bruxos a se esconderem lá dentro. Acabe, o tipo do crente fronteiriço. Quantos Acabe temos hoje na igreja? Os espíritos não morrem. O espírito que animou Acabe lá atrás está animando os crentes aqui para começar a olhar nos rumos desiguais. Não há crescimento espiritual assim. William Branham continua parágrafo 6. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Deve sempre casar-se com crente. Vocês creem no irmão Branham? Creem no profeta? William Branham é um verdadeiro profeta? Então vamos ouvir e obedecer e cumprir aquilo que Branham disse. Se você tem o Branham como teu profeta, você é mulher, você é homem, está aqui. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Deve sempre casar-se com crente. Pastor, e eu que agora já tenho uma mulher, engravidei, estamos a viver junto. Ela tem que crer na palavra. Pastor, então isso me dá o direito que tenho um namorado, vou se engravidar, depois vamos vir juntos, vou te chocar da igreja. Sim, que choco da igreja. Procura católico ou testemunho de Jeová, vai lá. Aqui é o que choco da igreja. Sim. Amém, não? Amém. Porque há pessoas que pensam que são espertas. Então vou fazer dessa forma, para que dessa forma que eu fazer, ser aceito também dessa forma. Não. O Deus da Bíblia, um dia, já mandou matar bebê. Eram pagãos. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos a entender já?
Como é que uma mulher, ela mesma vai comprar preservativo? Quantos demônios essa moça tem na cabeça? Eu se dizer, porteiro, revista todas as pastas, para ver se aqui não tem alguém que tem um preservativo na pasta. Isso não é admissível. Não pode. Que tipo de crente nós queremos ser? Deus não é padrasto, Deus é pai. E um pai disciplina os seus filhos. Parágrafo 7, olha aí. Mas Acabe fez esta coisa maligna. Casar com uma descrente é uma coisa maligna. Casar com um descrente é uma coisa maligna. Se você não tem a bênção do teu pastor, vai ter a bênção de Deus como? Se você está fora da ordem que Deus estabeleceu em sua palavra. Está aqui. Vamos lá. E sem dúvida, Jezabel era uma mulher bonita. Você vê que as filhas do diabo são bonitas. Investem no corpo. Há todo tipo, ou no tipo barato, ou não sei onde, vocês conhecem as farmácias. Esse farmacêutico aqui tem um tipo preso. Vendem produto para inflamar o corpo. Você entra na farmácia, uma surra de comprimido, de xarope com mulheres inflamadas. E você vê, normalmente as mulheres aplicam esses medicamentos lá, para ter um corpo chamativo. Não estou a pregar. Para ter um corpo chamativo. Isso é o mesmo espírito dos dias de Noé lá atrás. Viram os filhos de Deus, que a filha dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher. O que é formosura? Essa formosura lá não via de dentro. Essa formosura via de fora. Tratamento da pele. Cabelo não sei até onde. Estamos a entender? Perfumes caros. Tatuagem nos corpos. Brinco aqui, em cima da orelha. Brinco aqui, na língua. Brinco aqui debaixo dos lábios. Brinco lá no umbigo. A Bíblia falou que Maria Madalena tinha 7 demônios. E as moças desse tempo têm quantos? Ela teve graça, se encontrou com Jesus. Jesus é essa mensagem hoje. Você teve a mesma graça de se encontrar com Jesus através dessa mensagem. Aqui está. Jezabel era bonita. Normalmente cristão não cai com mulher feia. O diabo envia o melhor do cofre dele. Ou ainda tem pessoas como José. Ainda tem crentes como José que fogem, mulher. Podem ser chamados de panina na teoria dela. Por quê? Porque ele me fugiu. E ele foi pela sua aparência ao invés de ir pelo que ela era. Que então muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias. Olhar pela aparência. Acabe olhou a aparência da Jezabel. E normalmente, uma moça que é muito elogiada, desconfia. Toda hora a boi de moça a te chamar, há um espírito de prostituição atrás de você. A vaidade é do diabo. Salomão disse, vaidade, tudo é vaidade. Experimentei todas as coisas e consegui perceber que tudo era vaidade. Um cristão, uma cristã não pode ser vaidade. Não. Filho de Deus tem que ser simples. Sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente, disse Jesus. A simplicidade é algo que faz parte do caráter de um cristão, de uma cristã. Quem começou com a vaidade é o diabo. Ele no céu pensou que era melhor dos outros anjos.
quando ele andava, no corpo dele saía sons, tamborins e tudo mais. Um dos profetas falou disso dele. A alva. E ele começou com a vaidade. E o diabo sabe, uma arma para poder baralhar a cabeça de uma mulher é começar a lhe fazer pensar que ela está a ficar feia. Então o que é que ele faz? Lhe inclina na vaidade que é a beleza exterior. Branham diz, parágrafo 8, e ela havia trazido idolatria à nação, entre as pessoas, e as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. O jugo desigual. E muitos são os crentes do tempo do fim que estão sobre jugo desigual. Nós não podemos ser cristãos do nosso jeito. Devemos ser cristãos do jeito da palavra. A palavra, ela tem os mecanismos que formam um cristão ou uma cristã. Tem. Estamos a entender já? Tem. É por isso que você vai ver o mundo está uma desordem. Uma grande desordem. Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Mas qual é a luz que você está a manifestar? Olhando para o invisível, parágrafo 12. Poucos dias passados, eu estava ouvindo um programa do rádio, vindo para a escola dominical, e era uma discussão de mesa redonda com os adolescentes de Louisville. Foi as coisas mais importantes. Foi uma garota que queria encontrar um rapaz de cabelo encaracolado. Ou um rapaz, uma garota, com lindos olhos azuis ou castanhos. Faria isto alguma diferença? Parece que aquilo seria uma grande coisa para um adolescente. Mas aquele não é a maior coisa. A maior coisa é encontrar o seu Deus, o seu Criador. Não tenha um casamento misto. Case-se com um rapaz que creia exatamente como você crê. Pois, além do mais, Deus é o principal, ou a principal coisa que temos na terra. O que temos que fazer é servi-lo. E se você se casar ou fizer qualquer coisa contrária a isto, você pagará por isto nos dias em que estiverem em sua frente. Isso é a voz de um profeta falar. E o profeta não fala por intuição, o profeta fala por inspiração. E a inspiração com a qual o profeta vai falar é uma inspiração sobrenatural, divina. Você deve sempre se lembrar pela fé e não pela visão. O justo viverá pela fé e olhamos para o invisível. Uma conversa de mesa redonda dos adolescentes. Um rapaz que olhou e viu uma menina com os olhos castanhos. E o profeta dá detalhes. E ele pergunta se é castanho azul, isso faz diferença. O problema é que estamos a olhar na aparência e não na palavra. E normalmente o diabo, ele investe na beleza das suas filhas do mundo. Deus investe no caráter das suas filhas na palavra. Enquanto o diabo investe na beleza, Deus investe no caráter. Amém?
E caráter é o que conta. Porque Branham diz que quando nós sairmos desta terra, não levaremos coisa nenhuma a não ser o caráter. Como é que está a ser formado o teu caráter? Hã? Não são os homens que estudaram, os homens cultos desse país, que estão a defraudar esse país? Não são os homens inteligentes que estão a caçar mulheres e lhes fazerem entrar no mundo da prostituição? Então significa que o estudo não muda o caráter. O que muda o caráter é a palavra de Deus. Ah? Não são essas pessoas de alto nível social que estão a promover a violência, a promover o crime, a promover a prostituição. Então, se a escola fosse o índice mais alto da educação, seriam os mais educados. Não são. São os mais estúpidos. Hã? Então, todos eles, como nós, precisamos da palavra. E a palavra, ela faz a diferença. É por isso que você vê, normalmente, alguém quando está a ouvir a palavra, e a palavra está a falar do que ela é no coração, essa pessoa, se não for humilde, se não for filha de Deus, ela vai colocar o antibala na palavra. Vai entrar daqui, vai sair daqui. Não viemos à igreja para ouvir o que nós queremos. Viemos à igreja para ouvir o que nós devemos ouvir. O que precisamos ouvir. Parágrafo 13. E poderíamos seguir em frente por várias horas, falando sobre modernidade do dia. De como é a aparência dos homens e das mulheres hoje. E eles saem pelas ruas e vão escolher uma igreja para frequentar e para criarem seus filhos ali. E eles procuram pela cidade, não tentando encontrar a igreja mais espiritual. As pessoas não procuram por uma igreja espiritual. Agora, mas a maior igreja que puder encontrar, aquela que tiver o maior número de pessoas, e os mais bem vestidos, e as celebridades da cidade que frequentam determinada igreja, onde são chamadas de os dias melhor, são chamados de os da melhor classe. Até onde os homens pensam. E então, naquela igreja, eles tentarão encontrar um ministro que eles dizem não ter uma mente quadrada. E os deixará viver exatamente da maneira que eles quiserem. E pertencerem àquela igreja. Estamos a ver? As pessoas não procuram pela igreja espiritual. Vão procurar uma igreja cheia. Pessoas entram do jeito que querem. Vivem da maneira que querem. O pregador não prega a palavra, prega os interesses das pessoas, e ali eles vão se sentir acomodadas naquela igreja. Hoje em dia, as pessoas estão a procurar a igreja, que parece que o pastor não é, o pastor ele é tão secretário de Deus, que o pastor tem a habilidade de mudar, como é que eu vou chamar isso? A rotina das pessoas. Pode fazer isso, eu vou conversar com Deus, vai ficar tudo bem. Pode agir dessa forma, não tem problema, vai ficar tudo bem. Eu vou interceder por ti e Deus vai fazer. Ô irmãos, um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Deus, ele não faz conforme você pensa, ele faz conforme Deus quer que ele faça, de acordo com a vontade plena de Deus. E por conta disso, pessoas estão a consultar feiticeiros. Não, estou a ver, estou a sentir. Deus está me revelando. Deus te revelou. Não estão a pensar Deus é aqui, afinal de contas.
Irmão, vamos dizer uma coisa. Você não quer se encontrar com Deus. Sabiam disso? Deus é que quer se encontrar contigo. Adão fugiu. Quem que quer se encontrar com Deus? Não estamos em condições de nos encontrar com Ele. Mas Ele está em condições de se encontrar conosco. Adão fugiu, se escondeu. Deus é quem foi lá, desceu e disse: Adão, onde estás? Não, eu ouvi a tua voz, me escondi. Por quê? Porque estou nu. A nudez representa o pecado. Quando a mulher mete uma roupa que cobre o corpo, está nua. E a Bíblia diz que não devemos ver a nudez do nosso próximo. Só se for tua mulher ou teu marido. Estamos a entender já? Mas você vê. Porque nenhum homem quer se encontrar com Deus. Deus é que quer se encontrar com o homem. Normalmente o homem, na condição em que ele está, ele vai sempre fugir a Deus. Por isso que Jesus afirmou dizendo: não foram vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trazer. Não tem forma nem maneira. Só Deus tem a maneira adequada de nos trazer até Ele. Quem foi atrás dessa mensagem? Essa mensagem veio atrás de nós. Quando essa mensagem me encontrou, eu estava na Assembleia de Deus Pentecostal. Na Pentecostal eu não conseguia ser cristão. Podia tentar, na oração podia sentir arrepio, podia gritar, olha, mas é mentira, aquilo era arrepio, que atingia a carne, não era algo que via na alma. Na Pentecostal profetizei bem, mas era pagão. Na Pentecostal falei em línguas, mas era pagão. Na Pentecostal tinha dom de discernimento, mas era pagão. Mas quando essa mensagem me encontrou, as coisas tinham que ser diferentes. Aí está. Quantos na Pentecostal, nessas denominações, têm dom? Mas não tem firmeza na palavra. Se Deus foi tão insistente, Deus foi tão radical com os homens lá atrás, não seria Ele conosco aqui hoje? Será que nós valemos mais do que os homens do passado? Ou os homens de Deus? Deus nos vê como filho todos nós. Então por que Deus foi radical com eles lá atrás? E conosco não seria? Deus seria injusto? E Deus não pode ser injusto, Deus é justo. E um Deus justo, Ele vai sempre zelar pela justiça. Hebreus parte 2, parágrafo 117. O irmão Branham diz: às vezes as mulheres se tornam o lugar, ou 118. O homem vê uma Jezabelzinha toda pintada. Vocês sabem, e ele irá ao redor, cairá por ela. Talvez uma boa esposa. Então você se chama um cristão. Que vergonha. Você precisa de outra dose do altar, correto? Como é que a mulher de um cristão vai se pintar? Vai usar postiço? Como é que a mulher de um cristão vai pintar o cabelo? Como é que a mulher de um cristão vai andar de qualquer... Branham está dizendo, você precisa do altar. É o tal marido, é a tal mulher, ambos precisam do altar. Amém? Amém. E algumas de vocês mulheres, olham ao redor para algum velho rapaz, ou seu cabelo liso, com tanta vaselina nele, para te deixar de boca aberta. Mulheres que se emocionam com homens claros,
com cabelo liso. Existem mulheres que basta conhecer um moço claro, com cabelo liso, mesmo que ele tenha dente castanho ou amarelo, ela é tão atrapalhada que dá um sim. Aqui, para não estar dizendo. Há mulheres que olharam um rapaz com cabelo liso. No tempo do irmão Branham já havia vaselina, ou vaselina. E ele falou isso. E ele deixou ele bem moreno, bem clarinho. Depois a cor dele é castanha dos olhos. E o cabelo dele é liso. Aceita. Até a mãe também que agita. Aceita ele, é bonito, não sei o quê. Mães agitadoras. Onde estão nossas mães que eram radicais? Mãe que chotava a mulher. Nós vemos de um tempo que as mães lá atrás. O filho está entrando com a mulher, a mãe entra também no quarto. Não, sai fora, vai na tua mãe. Chotava as moças. E os filhos podiam ficar bem nervosos, mamãe, mas a mãe sabia, porque era a mãe radical. Os pais e as mães nesse tempo ainda agitam. Mãe, já vai. Olha, ele não sei o que, depois trabalha, está no estado, vai. Essas nossas mães precisam do batismo do Espírito Santo. Estamos a entender? O mundo está tão moderno que as nossas mães estão a ficar modernas. Hoje me dá uma tristeza uma mulher de 60 anos, seja no Brasil, na América ou na África. Uma mulher de 60 anos parece uma menina de 14. E curta o cabelo, fica, mete brincos, não sei o quê, calças bem apertadas. Mãe de 60 anos, 50, quer anular a velhice. A velhice é o que não anula, está na nossa carne. Pode entrar no laboratório, fazerem tudo que quiser, esticar a pele, meterem problema, vai ficar mesmo velha, é o pecado na pele. Isso não se pode evitar. Não, agora na China inventaram uma maquilhagem que te mete mais nova. E as mamás as 50 estão estranhadas. Maquilhagem para nos meter mais nova, querem ficar moça. Como dizia alguém, todos querem na velhice, mas na verdade ninguém quer ser velho. Quer dizer, as pessoas querem ver muito tempo, mas também não querem chegar à velhice. Ninguém vai continuar jovem até 100 anos. Porque esse corpo do pecado envelhece o corpo, envelhece a carne, a pele. 120, William Branham diz, ainda estamos naquilo que é o jugo desigual, e estou no meu tempo. Certa velha, garotinha, aqui, não muito tempo atrás, isto não é uma piada, porque eu não tenciono contar isso como uma piada. Mas as pessoas sabem que este não é um lugar para piada. Mas uma velha garotinha, aqui ela, havia bons garotos aqui, olha aí o que o profeta está dizendo, havia bons garotos aqui, garotos cristãos, William Branham é profeta. Se passaram já 70 anos, mas vê, está a falar de coisa que parece estar nos nossos dias agora. Uma garotinha que tinha aqui rapazes cristãos na igreja. Vê! Há muito tempo atrás, quando eu estava pastoreando, aqui nós costumávamos ter classes só para jovens homens. Eu falava às jovens mulheres, no domingo à tarde, sobre sexo e coisa. William Branham está dizendo que ele falava às jovens mulheres, no domingo, depois de culto, no período da tarde, sobre coisas de sexo. Então, no domingo seguinte, à tarde, falava aos jovens homens e tentava manter aquela coisa controlada. O Branham ensinava as mulheres jovens sobre sexualidade para controlar a juventude. Porque a juventude, quando a mulher assim já faz a
liberdade, ela quer experimentar tudo. Quer ir nas festas, quer beber uísque, quer beber vinho. Ela quer beber tudo. Até na discoteca quer ir. Agora mudou-se de discoteca para bares de rua. Elas estão tão enfeitiçadas pelo pecado, pelos espíritos malignos, que estão enchendo bares de rua. E nos dias de Irmão Branco, as pessoas faziam sexo no período da tarde, lá nos parques. Nessas praias da areia branca, da Camuxiba, da ilha, em todas as praias de Luanda, você vê as pessoas fazendo sexo nos domingos, assim, o ar livre pela pessoa, é uma degradação, isso dá raiva, isso irrita um verdadeiro cristão. Amém. E o pecado se multiplicou a uma forma gravíssima. E Deus tem que julgar essa geração. Dormir na casa dos namorados. Ela passa a noite na casa do namorado e mente a mãe que está na casa de uma amiga e o namorado está a ouvir. Ela mentir a mãe é igreja. Depois quando ela engravida, foge, porque sabe, vou meter essa mulher em casa para quê? Se é uma mentirosa na mãe, vai me mentir também eu amanhã. Por isso é que muitos jovens estão a fugir da responsabilidade. Muitos jovens estão a fugir da responsabilidade. Porque esses jovens hoje em dia não são responsáveis. Não tem físico espiritual de homem macho que assume responsabilidade. São covardes, brincalhões. Pensam que sexo é um desporto. Quando é uma das coisas mais sérias da Bíblia. É sério. É muito sério. Pagãos que estão a perder respeitos na igreja e nos pastores porque as filhas cristãs estão a envergonhar a igreja. Estão a comprometer a palavra. Essa mesmo é da igreja. E os pagãos se contam tudo. Vê se essa moça quer esse vestido, não sei o que vem com. Ah, não olha nisso aí. Já foi mamar. Eles falam assim. Fala a verdade, bro. Ah, isso da igreja, isso é true. E nós somos obrigados a andar com a cara no chão. Por causa das nossas irmãs. Por causa dos nossos irmãos. Que podiam transformar o quarto deles em quarto de oração. Deus nos ajuda. Jugo desigual. Você está se unir ao quê? Como é que uma mulher anda na rua, não mete sutiã ou topo? Deixa as mamas assim, quer dizer, transparente na blusa. Domingo vai na igreja. Segunda-feira anda assim. Irmãos, a mulher cheira mal, o homem também cheira mal. Se essa mulher fica 2 dias sem manhã, ou o homem não vai expressar um cheiro agradável. Estamos a entender? Tudo é vaidade. Eu vou pregar, podem não gostar, não tem problema, mas eu vou defender a palavra. Vamos defender o Evangelho. Ser batizado, que é bom, não quer ser batizado.
Muitas não se batizam porque não querem deixar o pecado dela. E outras que vêm no batismo não confessam realmente os seus pecados. A natureza não muda. Que tipo de conversão é essa que a natureza não muda? E tudo aquilo lá marcar, ele começa a cobiçar. Jesus falou: qualquer homem que olhar para uma mulher e cobiçar, já com ela cometeu fornicação. Agora você vê, quantas mulheres no céu vão ser chamadas de prostitutas e vão responder por aquilo? Ah, não, na terra só tive um namorado, mas você vestiu mal, ao ponto que 100 homens que desejaram mal. E isso aqui são coisas que as pessoas não querem ouvir. Ah? Vamos ler algo rápido. Deuteronômio 22:5. Eu quero que uma mulher abre para ler. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não devemos nos prender a um jugo desigual. Me ajuda aí. Se está meu irmão que já encontrou, Deuteronômio capítulo 22, 5, pode se colocar em pé para ler. Sim, vamos prestar atenção nesse texto lá. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Repete, não prestou atenção. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deus te abençoe. Amém, irmão? Não haverá traje de homem na mulher. E o homem ou a mulher não pode vestir roupa de homem. Recentemente, uma celebridade de Angola casou com uma moça. Duas mulheres casaram. Quem viu? A nossa sociedade está a começar a normalizar algo que a Bíblia reprova. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou macho e fêmea. Deus não disse deixará a mulher o seu pai, não. Deus disse deixará o homem, o seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher, não a um homem igual. A Bíblia reprova, ainda que a sociedade aceita e apoia, a palavra de Deus, ela reprova. Para você ver que essa sociedade não tem moral, não tem princípio educacional. Como é que se admite nas conservatórias casamento de duas mulheres? Como é que se admite? Como é que se admite na conservatória casamento de dois homens, sexos iguais, não opostos? Pela primeira vez em Angola, um casamento de duas mulheres significa que isso entrou em Angola. O espírito que estava a crescer no Brasil, na América Latina ou nos Estados Unidos, hoje se arrastou da África e entrou em Angola. E as pessoas viram esse casamento. Casou em Angola ou em Portugal? Casou em Portugal, mas ela parece que tem duas cidadanias, angolana e portuguesa. E tudo isso lá, se está em Portugal, vai chegar em Angola. Porque tudo que ronda em Portugal, chega em Angola. Amém? E a Bíblia em Deuteronômio está dizendo que a mulher não pode usar roupa de homem, nem o homem usar a roupa de mulher. Qual que é que faz isso? É abominação aos olhos de Deus. Algo abominável é algo que dá nojo. É como se fosse o vômito. O único animal que é capaz de comer aquilo que tirou para fora é o cão. O homem não tem essa coragem. O que você tirou para fora, tentar comer novamente, não há coragem para isso. Mesmo que falando, vou te colocar uma bala na cabeça, quando o vômito da tua filha for fome, o nojo que você vai sentir, você vai falar, não, eu prefiro morrer. E a Bíblia está dizendo que é abominável uma mulher usar roupa de homem. Qual é a roupa de homem? Você me explica.
A roupa do homem é qual é? Você que está me vendo do outro lado, presta atenção. Quando vamos a uma instituição, nós encontramos dois desenhos assim. Amém? Sim ou não? Deve ser. Para mim entender que essa casa de banho é para rapaz, eu vou encontrar um desenho assim em uma casa de banho que vai me indicar que aquela casa de banho é para homem. Para mim saber que aquela casa de banho é para mulher, eu vou encontrar um desenho que vai me dar a indicação que esta casa de banho é para mulher. Se eu entrar nessa casa de banho, vou ser processado e até posso apagar surra. Porque vão me dizer que eu tenho a intenção de violar uma moça, porque essa casa de banho já está dizendo que é das mulheres, posso lá fazer o quê? Você é bandido. Aqui também, se a mulher entrar nessa casa de banho, pode ser processada porque está tentando ver um homem no piloto lá. Não é a casa de banho dela. Então, se a natureza já nos ensina, o vestido vai identificar que essa é roupa para mulher e a calça vai identificar que essa é roupa para homem. Como é que as mulheres querem usar essa roupa de homem e os homens querem usar essa roupa de mulher? Está errado à luz da palavra. E lemos em Deuteronômio. Lemos ou não lemos? Oi? Amém. Não devemos andar em julho desigual. Porque quando uma mulher usa roupa de homem, ela tem espírito masculino nela. E quando o homem usa roupa de mulher, ele tem espírito feminino nele. O homem tem que ser macho, a mulher tem que ser mulher, varoa. Vamos entender isso, irmão? O homem não pode ter espírito de mulher, nem a mulher ter espírito de homem. Não. Amém? Amém. É por isso que quando essa mensagem vem para nos colocar no nosso devido lugar nas escrituras, nós começamos a dizer, oh não, essa mensagem é difícil, vou embora na Batista, vou embora na Testemunha de Jeová, vou embora na Pentecostal. Sim, por quê? Porque essa mensagem não é para qualquer um. É para os eleitos. Os eleitos vão se assemelhar. O eleito, quando lê essa mensagem, ele se encontra lá. Ele vai dizer como Pedro e os outros, juro esse sermão, mas aonde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Todos eles viram que o sermão era duro, mas os 70 se arrastaram, desistiram da fé, mas os outros ficaram, porque eles entenderam que apesar da mensagem ser dura, mas essa mensagem é a mensagem da vida eterna. Zambe Nangai, louvado seja Deus. Aleluia. E o mundo está assim. Temos a Titica, que era paizinho, se transformou em Titica. Por que os homens querem ser mulher e as mulheres querem ser homem? É o plano do diabo. O que foi lá, ele está a fazer aqui. E os verdadeiros filhos de Deus se identificarão como filhos de Deus. Amém? Amém. Sim. Não nos prendeis a um jugo desigual. Um cristão, um filho de Deus temente a Deus, e vai tentar tirar a roupa de uma mulher de Deus, fora do casamento. Ele fica tipo, vai morrer já. Ele vê isso aqui, é como se fosse um pecado imperdoável. Não aceita. José fugiu. Não aceitou.
Ao ponto que a mulher de Potifar disse: oh não, José queria me violar. Mentirosa. Afinal, as mulheres que têm espírito de feitiçaria são mentirosas, não são de agora, já são do tempo lá de José. São do tempo de José. Por isso é que quando você vê uma mulher mentiboa, não se assusta, é do tempo de José. Tem o espírito da mulher do Potifar. A mulher não tem maneira, mentem pastores, mentem maridos, mentem chefes de trabalho, mentem, não existe mentir bem, mentem mal. De uma forma que você pensa que ela está a falar a verdade. E quando ela está a mentir, tem coragem de derramar lágrimas, você pensa, não, é mesmo verdade. Ela está, depois vai chorar. Não, é verdade, só não aceita, está falando a verdade. Mas está mentindo. Oh Deus. Por isso Salomão diz, e eu lhe apoio. Existe algo mais amável do que amor? Se você vê o número de homens que se enforcam e o número de mulheres que se enforcam, os que mais se enforcam é o número de homens. E muitos se enforcam por causa de mulher. Raramente a mulher se enforca por causa de homem. Você entra no quarto, se enforcou, é o quê? Escreveu uma carta, meteu debaixo da almofada, vai lá ler. Descobri que a minha mulher e os filhos não são meus, se bater. Descobri que ela já me traz 5 anos, se matei, porque você está vendo um anjo em casa, mas é um demônio fora. E as mulheres sabem o que eu estou a dizer. Quem fala assim não é gado. Amém? Julgo desigual. Você vê ele, parece um anjo. Parece bem temente a Deus. Mas o que ele faz? Oh Deus. Deus aborrece a hipocrisia. Jesus atacou a hipocrisia dos fariseus. Certa velha garotinha começou a sair com certo velho baixinho. Oh, ela é uma garota que estava a sair com um baixinho. Aqui no centro da cidade, fumava cigarros e tinha um cantinho em seu bolso. Oh, essa menina fumava cigarro. Muitas das nossas meninas estão a fumar. Muitas, ou tem uma sobrinha, cresceu calma, hoje entrou na igreja, está uma dignidade. Das sobrinhas, aquela recebia nota 10, o nome dela é Mira, sei lá. Cresceu tipo boela, bem calma, não sei o que, calma. Quando atingiu os 18 anos, 19, começou a fumar liana. Nós falamos, não é possível. Dentro de todas as sobrinhas, ela fumava liana. Arranjou uma confusão, partiu com garrafa na cabeça do moço. Foi presa, a mãe foi lhe buscar, eu disse, não, essa aqui é a minha ou como é que? Ela cresceu bem calma. Começou a fumar liana, partiu a cabeça do homem com garrafa. Hoje você vai no estado dela do WhatsApp. Jesus é minha salvação. Jesus. Agora está a publicar coisas na igreja. Entrou na igreja. Por quê? A menina fica tipo calma. Quando os espíritos começarem a entrar, você vai ver que até tipo a polícia não está conseguindo dar conta do recado. Partia com a garrafa na cabeça da gente. E Zé Brown está dizendo, uma garotinha que saiu com um baixinho e fumava cigarro. Você pensa como é que o diabo tentou paquerar Eva? Foi como? Então, você está pensando que o diabo é bruto. Eva, o Adão está onde? Como é Eva? O Adão está onde? Saiu, veio, mamou. Não, Adão era filho. Oh, desculpa, serpente.
Era fina, elegante, sabia falar, eu não sei qual é a língua que eles falavam, mas enquadrava bem a língua. E a mulher que quando vê um homem que fala bem e é calmo, cuidado. Eu gosto de ti. Esses não maldrabam. Irmãos, esses não me maldrabam. Eu estou a falar assim, estou nervoso com o espírito aqui dentro. Não me maldrabam. Vamos ler o profeta. Amém? E ele dirigia um pequeno carro, tipo de carro aberto, com assento para 2 ou 3 pessoas. Um assento removível ou compartimento de carga de parte atrás. Ao redor da cidade, eu não podia ver o que ela havia visto naquele garoto. Ou então, Branham também. É tipo o mesmo espírito. Há pessoas que você vê, eu não sei o que você viu nesse moço. Branham está dizendo, eu não sei o que essa garota viu naquele moço baixinho. É o carro que ele tem. Está aqui, boca autorizada. Eu disse, em primeiro lugar, ele odeia a verdadeira religião que você tem. Branham está dizendo a menina, em primeiro lugar, esse moço odeia a religião que você crê e tem. Ele despreza seu Cristo. Ele nunca se faria um esposo para você. Ele te fará infeliz por toda a sua vida. Eu disse, Branham está dizendo, bem, há bons rapazinhos cristãos aqui, com os quais você poderia sair, aleluia, sair com um cristão não é errado, mas deve sair de acordo à permissão do pastor, no acompanhamento do pastor. E ali seu papai e a mamãe desprezam a idade de você sair. Mas você vai de qualquer maneira. E você pensa, eu tenho 16 anos. Vê! Uma menina que tinha 16 anos. Os pais não eram de acordo que ela saía já com o homem. Mas elas namoram escondidas dos pais. Já não se faz a prova que as nossas mães, há 30, 20, 50, 40 anos atrás faziam. O teste, as mães velhas sabem, a prova, o teste do ovo. Minha filha está saindo muito, vamos fazer o teste do ovo. Quem sabe o que é o teste do ovo? Ok. O teste do ovo é o teste para poder testar se a filha ainda é virgem. Vamos colocar ovo. Vamos pregar a palavra. Amém. Essa garotinha, Branham disse, aqui tem bons rapazinhos para você. Mas ela agiu como Sansão, olhou fora aquilo que ela tinha que olhar dentro. Quantos são os homens e mulheres que, em vez de olhar dentro, começam a olhar fora? Amém. Aqui tem boas irmãs, tem bons irmãos, mas querem ir buscar lá fora. E depois, não, quero me separar. Aguenta. Amém. Quer separar para onde? Escolher errado, aguenta errado. E se isso é gravíssimo, pode condicionar a tua salvação. Um casamento errado condiciona a salvação. Às vezes a moça não nasceu de novo, não tem Espírito Santo, tem embora confusionista, tem o espírito da avó, que gosta de pegar no casaco do homem da cabeçada. Não aceitou Jesus, você vai se meter com uma moça desse gênero. Com o moço agressivo, bruto.
não tem Espírito Santo. Só gosta de lutar com as mulheres. Com homem igual não consegue. É medroso, mas com mulher gosta de lutar tipo tem mais de força. E é com esse bruto que você tem que ficar. Agora aguenta as consequências. Sei que nós estamos a ver muitos homens estão a matar as mulheres, muitas mulheres estão a matar os homens. Aí fora, o mundo está terrível. E isso não pode entrar na igreja. Temos que tirar a luva das mãos e atacar o pecado com força, robustez e perseverança. Para o desgraçado não entrar na igreja e começar a dominar as pessoas na igreja. Jogo desigual. É bonito. Vou encerrar. Quando você vê uma moça que vem na palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro dela. E ela começa a mudar por dentro. E a mudança que acontece dentro começa a se notar por fora. E as pessoas lá na rua, em casa, no colégio, na escola, na faculdade, no trabalho, vão começar a ver a fulana não era assim. Vê só a maneira agora dela de vestir, a forma dela falar, a maneira dela se aproximar. Há uma diferença. E as pessoas verão luz nela, cristianismo nela. E essa mulher encontra um bom moço, encontra um bom senhor, uma pessoa cristã temente a Deus e ficado na presença de Deus. É bonito, é lindo isso, é maravilhoso. E muitas vezes é o que Paulo disse. As pessoas olham pelos seus afetos, não olham na palavra, não olham o que Deus tem a dizer. Esse Deus da Bíblia não é um Deus mau. Esse Deus da Bíblia é um Deus de amor. E o amor é corretivo. O amor disciplina. Muitas são as jovens que estão a conviver com amigas que pensam que essa amiga gosta muito dela. Mas essa amiga na sua cabeça já tem desejo de te envenenar. Escutem isso. Jovens que convivem com amigos que têm desejo de te envenenar. Cuidado com essa sociedade. Às vezes a tua forma irrita outras pessoas e querem te eliminar da terra. Uma pessoa, não é uma pessoa de muitos amigos. Uma mulher não é uma mulher de muitas amigas. Essa pessoa, ela escolhe as suas amizades. E é bom que quando Deus coloca pessoas no teu caminho, mesmo que estou aqui a falar, eu não sou de muitos amigos. Não. Eu não tenho muitos amigos. Vocês nunca vão chegar na minha casa, vão ver boi de amigo. Não tenho muitos amigos. Estamos a entender? E há amigos que, como é que querem conhecer a tua casa? Mas a gente tem que conhecer a casa, qual é a intenção, né? O que é? Estamos há anos sem nos ver e hoje quer vir conhecer a minha casa, amigos, e depois do jeito que a sociedade está, vamos se encontrar aí na rua, numa esquina, vamos conversar um pouquinho. Outro dia vamos tentar, tem que medir o espírito dela ainda. Agora qualquer pessoa entra na tua casa, entra. Você não sabe o espírito dessa pessoa. Nós começamos a ver as coisas estão estragadas, estou em casa, tudo está em mal. Afinal de contas, recebeu uma bruxa em casa. Recebeu alguém que suga energia. Que te inveja já há muito tempo. Fecha as tuas portas. As pessoas que não têm crescimento espiritual não começam a dar conta ou não, onde está a ver as coisas. Depois queremos acusar a tua. Não, é o fulano, é a fulana. Tive uma visão, às vezes não é, porque o bruxo também se mascara na cara de outra pessoa no sono. Tem essa habilidade. Tem essa habilidade. Amém? Amém. Vamos terminar. Mas, fica a nota. Assim como a Bíblia não crê
A mensagem não crê, nós não cremos em julgo desigual. Julgo desigual é uma coisa que envolve muitas coisas que não vêm de Deus. E existem muitas pessoas que estão sobre julgo desigual. Moças que vão à igreja, já namora de forma errada e ainda tem 2 namorados. Moço tem a namorada da igreja e tem a namorada do mundo. Não devemos brincar com as coisas sérias. Amém? Amém. Os irmãos podem se colocar em pé, vamos terminar. Louvado seja Deus. Enquanto o grupo de louvor vai entoar o hino, meu irmão, minha irmã, você ouviu a palavra, tens a oportunidade para orar.